Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta noite de Shabbat, no primeiro comentário da Parashá, duas Parashiot, amém? Nós hoje temos a Parashiot de Tzavim e a Parashiot Vayeler, e nós vamos agora meditar no texto de Isaías, capítulo 56, a partir do verso 1. Vai ser um texto da Haftarah desse Shabbat, e que diz assim a palavra de Adonai: Assim diz o Eterno, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de não profanar o Shabat, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Eterno, dizendo: certamente o Eterno me separará do seu povo, nem tampouco digo o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Eterno para o servirem, e para amarem o nome do Eterno, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia! Queridos amados, a palavra do Eterno diz aqui, meus amados, que a sua salvação está prestes a vir. E dentro em pouco, a salvação do Eterno será manifesta para toda a humanidade, porque Yeshua, em alguma festa de trombetas, arrebatará a noiva do Cordeiro. E aqui o Eterno ele fala que, no verso 2, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Então, o Eterno está dizendo: bem-aventurado aquele que guarda o Shabat e guarda a sua mão de fazer algum mal. E agora ele vai se referir aos não-judeus, lá no livro de Isaías, o futuro dos gentios. Como é que é o futuro? Como será o futuro dos gentios? Como que será o plano para os gentios? Está aqui no livro de Isaías. Aqui ele diz assim, no verso 3, e não fale o filho do estrangeiro, ou seja, que o não-judeu, que se houver unido ao Eterno, então aquele que era gentio, mas se uniu ao Eterno, ou seja, veio para ser enxertado na oliveira, aleluia, ele não pode falar que certamente o Eterno me separará do seu povo. Não, nem tampouco digo o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. O Eterno está dizendo: não falem assim. Aí ele diz no verso 4, porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos. Ele vai falar no 4 e no 5 dos eunucos e do 6 e 7 dos estrangeiros. No 4 e 5 ele diz assim: porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Quando o Eterno ele fala aliança, meus irmãos, ele está falando claramente da Torá. A Torá é a aliança, né? Quando a gente fala assim, aliança, testamento, pacto com Deus,
Tudo isso são semelhanças, são a mesma coisa. Então a aliança do Eterno é uma só. Aleluia! O Eterno só tem uma aliança. E Yeshua veio para renovar a mesma aliança para os gentios, exatamente para cumprir isso que está aqui nos versos 4, 5, 6 e 7. Porque o Eterno diz aqui no verso 4 de Isaías 56, porque assim diz o Eterno a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança, ou seja, abraçam a minha Torá. Aleluia! Também lhes darei, agora o que ele vai falar para esses? Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Olha que coisa tremenda! Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E agora ele vai falar dos estrangeiros, dos gentios. Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. No verso 6, e aos filhos dos estrangeiros, ou seja, ao brasileiro, ao americano, ao chinês, ao japonês, ao árabe, a todos os filhos dos estrangeiros. No verso 6, aos filhos do estrangeiro, que se unirem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, olha, aleluia, e não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, os que abraçarem a minha Torá, aliança é Torá, é sinônimo, também os levarei ao meu santo monte, oh, aleluia, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Que maravilha! O Eterno está dizendo aqui que os não-judeus seriam alcançados também. E ele está dizendo que isso aí efetivamente veio por meio de Yeshua HaMashiach. E Yeshua HaMashiach veio pregar Torá, veio pregar as suas santas palavras para todos os judeus e para os não-judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel e para as demais ovelhas. E ali o Eterno, para cumprir essa palavra de Isaías, porque todos os filhos de estrangeiros, os gentios, versículo 6, que se unirem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha Torá. Que maravilha, meu amado! Ele está dizendo aqui, todos os não-judeus que guardarem o sábado e abraçarem a Torá. Que maravilha! O que ele vai fazer? Também os levarei ao meu santo monte. Aleluia! E os alegrarei na minha casa de oração. Meu amado, o povo que vai subir, o povo que guardou o Shabat, que guardou as festas de Adonai, que guardou a Torá, vai subir, vai passar pelas bodas do Cordeiro, aquela alegria lá no céu, e vai voltar. E vai voltar para onde? Exatamente, também os levarei ao meu santo monte. Ali, meu amado, onde Yeshua, no Monte Sião, ele vai reinar sobre as nações. Essa noiva do Cordeiro, que já vai ser a esposa do Cordeiro, retornará, formada ela por judeus e gentios que abraçaram a Torá, guardaram o Shabat e engrandeceram o nome do Eterno. Eles se alegrarão na minha casa de oração, diz o Eterno. Então, querido amado, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que o Eterno continue falando dentro da tua alma, porque aqui diz a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 56, que todos os estrangeiros que abraçarem a Torá, todos os estrangeiros que guardarem o Shabat, eles serão bem-aventurados, farão parte do povo de Adonai, aleluia. E ele diz aqui, aleluia, os alegrarei na minha casa de oração e aceitarei os seus holocaustos e os seus sacrifícios no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso ocorrerá no milênio, meu amado, depois da grande tribulação. Então nós estamos aqui, isso que vai acontecer lá do povo se alegrar lá no Monte Sião, vai ser exatamente no milênio. Mas esse povo tem que estar o quê? Ele diz no verso 6, tem que estar agora guardando o Shabat, guardando a aliança do Eterno, a Torá. Então você
guarde o Shabat, ame a Torá, obedeça as palavras de Yeshua e será arrebatado e vai ser cumprida todas essas palavras na sua vida. Em nome de Yeshua, que o Eterno continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.